Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinevlog e desculpa porque tá muito frio, então eu acabei tendo que agasalhar mais o pescoço porque tá sinistro. Os meus dedos já estão deteriorando do frio, daqui a pouco eu perco das falanges, mas tá tudo certo, é isso. Galera, olha só, primeiro, gostaria que vocês colocassem nos comentários qualquer coisa que me motive a não parar de produzir os conteúdos e sugestões de coisas que vocês gostariam que eu falasse, certo? E além disso, fiquem até o final e eu vou sempre me policiar a colocar uma palavra-chave para que eu saiba que vocês ficaram até o final, e é muito importante que vocês assistam até o final para melhorar mais o engajamento do canal e a gente continuar aqui nessa rede de amizade. No futuro teremos sim conteúdo de jogos, mas por enquanto vamos que vamos. O importante é a nossa companhia, é a nossa alegria, a gente ganha na simpatia. É isso. Então, se inscreva aqui no canal, seja membro. Cafezinho com apenas R$ 1,99 já dá uma força gigantesca. Já passou o minuto, tá ótimo. Então vocês sabem que vocês têm que se inscrever. Não custa nada e comentar. Basicamente isso. Qual o tema do vídeo de hoje? E eu pensei, eu fiquei. Medo. Então, basicamente, medo. Esse é o tema. E ontem eu tive um certo não sei, uma certa sensação louca que depois eu me senti muito bem, porque eu vou explicando para vocês. Primeiro, o medo pode ser algo bom e algo ruim, porque o medo pode ser uma forma de nos alertar a algo e nos dar uma segurança para que a gente não faça uma merda muito grande. Então o medo é uma forma da gente não ir de cara no chão direto sem nenhuma proteção. O medo traz artifícios de segurança, tipo, o que eu posso fazer para que aquilo possa ter um plano B, sabe? O medo às vezes pode se transformar em um plano B e isso é bom. Mas o medo é muito complexo, porque isso pode simplesmente consumir a gente de uma maneira e que tire todas as nossas forças. E eu queria entender por que o medo é tão complicado para algumas pessoas. Eu, de certa maneira, eu sinto que eu deixei de ter muito medo em alguns momentos da minha vida que eram extremamente piores, porque agora, graças a Deus, eu tô me sentindo o quê? Depois de tanta coisa que a gente passa na vida, depois de um tempo a gente anestesia, tá? É igual o frio, tô morrendo de frio, mas anestesia. A tatuagem é a mesma coisa, depois de um tempo parece que o braço morreu e aí é só seguir, entenderam? E basicamente esse é o fluxo da vida, é a gente passar pelas dificuldades e ter referências para que num futuro algo parecido ocorra, a gente sinta que não é mais aquela montanha tão grande, é apenas uma lombada que dá pra gente passar de boa. Se vocês estão conseguindo perceber o que eu tô querendo dizer. Eu tava com medo gigantesco de algo que eu ainda não vou falar pra vocês, mas no futuro eu vou explicar melhor. E graças a Deus, eu conversando com uma amiga que eu tenho uma gratidão muito grande, ela conseguiu me dar uma força, numa motivação, simplesmente com poucas palavras. Seja essa amiga, sabe? Sejam essas pessoas na vida das pessoas, porque é muito importante. Às vezes a pessoa pode se destruir porque ela já tá frágil, e aí às vezes ao invés de você ajudar, você pode piorar a situação. Então não sejam uma pedra no caminho das pessoas, sejam luz, sejam sabedoria, sejam um ombro amigo, seja amigo. Isso é muito importante. O medo é algo muito importante, mas algo também muito complicado, como eu falei para vocês no início. E eu sempre sempre fui uma pessoa que em alguns momentos da minha vida tive medo, mas eu não deixei de fazer nada por conta do medo, graças a Deus. Mas o medo é algo que às vezes, junto com a ansiedade, que eu acredito que seja concomitante à ansiedade. A ansiedade é uma parada escrota, porque às vezes você não tem motivo nenhum de estar ansioso, porque nada aconteceu ainda. Então deixa acontecer para depois se preocupar em resolver, porque pode basicamente nem acontecer nada e tudo se resolver. Mas eu sei que a ansiedade também é um fator patológico e são situações que a gente acaba tendo que aprender com as nossas diversidades e com as nossas variantes dentro de uma sociedade e um mundo difícil, mas que ao mesmo tempo não é tão difícil. Às vezes é só a gente que nos coloca numa situação difícil. Vocês estão entendendo? A gente às vezes se coloca. Eu converso muitas vezes com meu filho que eu falo: filho, você está complicando a sua vida mais do que você realmente precisa. E às vezes eu falo coisas para ele que eu paro e fico: olha, eu faço a mesma coisa comigo mesma, mas olha a minha idade e olha a dele. E ele às vezes tem uma sabedoria muito maior do que a minha.
E eu já vivi muito mais do que ele e eu acabo tendo que ensinar algo para ele agora, com 7 anos de idade, sendo que eu tô tendo que aprender agora, com muito mais de 7 anos de idade. Então eu entendo e eu falo sempre para ele: filho, você não precisa ser perfeito, vocês, tá? Também. Então o que eu tô falando para você é o seguinte: o que eu falo pro meu filho é o que eu vou falar para vocês. Nós não precisamos ser perfeitos, tá? Errar sem a intenção de prejudicar ninguém é normal. A gente erra, a gente falha, a gente aprende. Ninguém nasce sabendo tudo. A gente vai ter problemas que às vezes, um exemplo, problemas de foco, problemas de dispersão, problemas de desatenção, problemas de preocupação, e isso pode prejudicar às vezes o rendimento da gente, e às vezes não, e às vezes sim, e a gente tem que usar isso como exemplo para que a gente possa melhorar, mas a gente não precisa ser perfeito 100%, porque não dá para ser perfeito 100%, não tô dizendo para você que você não tem que ser perfeito porque eu tô querendo ser legal com vocês não, porra, é porque não dá para ser perfeito 100%, não dá, sabe? É evolução. E que eu ensino pro meu filho é o que eu vou falar para vocês. A gente está em processo de evolução. A gente vai melhorando de acordo com as necessidades de cada evolução que a gente precisa evoluir. Então, meu filho tem processo de evoluções. E eu, quando erro, falo para ele: filho, agora o que a mamãe precisa evoluir? E ele fala. E eu tento evoluir sim, como ele também se esforça e evolui. Então, hoje ele conseguiu ir para a escola sem fazer uma manha. E eu fiquei muito feliz, porque ele entendeu que não vale a pena, ele perde. Então, a gente precisa entender e ensinar para o nosso filho. Eu ensino para o meu filho o que não me foi ensinado, porque não me foi ensinado não por culpa do outro, tá? A gente também precisa aprender por conta própria certas coisas da nossa vida. Mas se a gente consegue escutar uma pessoa e aquilo ser absorvido de uma maneira positiva, poxa, já é meio caminho andado sobre muitas outras coisas que a gente precisa já aprender. Então isso já ajuda muito. Então ter medo não é ruim. O ruim é o medo consumir as suas ações e não te permitir agir. E isso é muito ruim, sabe? A gente tem muitos medos. Eu tinha um medo gigantesco de escuro. Quando meu filho nasceu, eu ninava ele no escuro para que não prejudicasse o soninho dele. Hoje em dia ele dorme em qualquer lugar, mas eu nanava ele no escuro porque relaxava muito mais. E o recém-nascido precisa de formas mais tranquilizantes para que ele não tenha perturbação do sono. Então, inicialmente, o bebê precisa dormir, porque a criança se desenvolve dormindo, principalmente quando é bebê, mas a gente também, fase adulta, na fase de desenvolvimento, criança, adolescente, basicamente é isso. Então, eu perdi o meu medo do escuro porque eu não sentia medo, porque eu estava com ele. Eu via que era um medo irracional. Eu corria para apagar a luz porque eu simplesmente tinha uma sensação como se tivesse alguém atrás de mim. E eu perdi o medo. Eu simplesmente ficava arrepiada, tremia toda e depois de um tempo acabou. Eu posso ficar num zero total de escuro que eu não tenho medo. Isso é muito bom, né? E basicamente é isso, eu tô dando um relato para vocês sobre a questão do medo, que é normal a gente ter, mas que não é normal a gente permitir que algo domine a gente. Nós não podemos deixar que nada domine a gente, e nós mesmos que devemos dominar as nossas próprias ações. Obviamente, as nossas ações às vezes podem não ser tão legais, e a gente entender que aquilo não foi legal e tentar melhorar. Esse é o caminho, sabe? E tentar sempre ser uma pessoa boa, no sentido de ser besta, não. Ser trouxa, não. Mas é não fuder com a vida de ninguém. É basicamente seguir em frente e só não fazer o que você não gostaria que fizesse com você. Esse é meu lema, tá? Eu não vou prejudicar a vida de ninguém porque eu não gostaria que fizesse comigo. Muitas das vezes falam coisas pra mim achando que isso vai ser falado pra pessoa que tá morre comigo. O que se é falado comigo, morre comigo. Porque fofoca só traz desgraça. E a vida da gente é muito curta pra gente perder tempo com picuinhas, perder tempo com fofoca, perder tempo com bobagem, com mentira, com corrupções internas e psicológicas e morais. Não vamos dar espaço para isso e a gente dá espaço para outras coisas muito melhores que a gente sabe que existe nesse mundo, que a gente às vezes imagina que é um mundo muito ruim, mas o mundo é bom. Problemas sempre vão existir,
E a gente precisa estar forte para entender que tudo se resolve. A única coisa que não se resolve é a morte. Galera, se vocês ficaram até aqui, comenta nos comentários a palavra-chave medo, que eu vou saber que vocês ficaram até aqui e eu vou responder vocês com prioridade. Beijo a cada um de vocês, se inscrevam aqui no canal, que também é a nossa prioridade, que vocês se inscrevam, que vocês comentem qualquer coisa e sejam um membro do cafezinho, que por R$ 1,99 já dá um patrocínio gigantesco aqui pro canal. Beijo a cada um de vocês, obrigada pela companhia.